Será que o uso das canetinhas Ozempic, Mounjaro, Wegovy pode aumentar o risco de pancreatite? Vocês viram aí que tiveram 6 mortes relacionadas à pancreatite e o uso aí de medicamentos para emagrecer, no caso as canetinhas. Mas será que realmente as canetinhas elas causam a pancreatite? Você já teve algum aí, algum amigo, algum colega, algum parente que teve pancreatite com o uso das canetinhas? Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses medicamentos e qual a relação aí com a pancreatite. Quem são as principais pessoas que podem ter essa pancreatite? E no final eu vou abordar quais são as 3 principais causas de pancreatite aqui no Brasil. E será que está relacionado aqui ao uso das canetinhas? Então a gente vai entender tudo hoje aqui nesse vídeo. Então se você não se inscreveu ainda nesse canal, inscreve-se nesse canal para você acompanhar mais conteúdos como esse. Já envie para esse amigo, ó, já compartilhe com um amigo que está utilizando o Mounjaro ou quer utilizar o Mounjaro com acompanhamento e está com medo de ter pancreatite. Se você não me conhece, meu nome é Valdeci, eu sou médico. Hoje eu ajudo milhares de pacientes que querem emagrecer e potencializar o processo de emagrecimento, realizar reposição hormonal, tratar queda de cabelo. E hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto que está tão em alta na mídia. Então vamos lá. O uso das canetinhas que foi associado aí a casos de pancreatite não é verdade. Por que que não é verdade? Porque geralmente a mídia pega essa informação, ela joga lá para causar um pânico nas pessoas. E nesse vídeo a gente vai conhecer quem são realmente os verdadeiros causadores aí da pancreatite, mas as canetinhas elas não causam essa pancreatite. O que é que pode aumentar a chance dessa pessoa ter pancreatite, principalmente quando ela piora o estilo de vida dela? Aí ela sim, ela pode ter pancreatite. Um fato bem interessante, já foi feita uma avaliação de vários estudos e esses estudos eles não mostraram uma causalidade do uso aí das canetinhas, por exemplo, o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy e casos de pancreatite. Ele não mostrou uma causalidade do uso desses medicamentos e a ocorrência dessa doença aí, que é muito fatal, que é perigosa. Então, o que é que acontece? Inclusive, esse estudo aqui que eu vou publicar aqui no vídeo, o que é que esse estudo ele viu? É bem interessante. Ele separou 2 grupos, das pessoas que estavam utilizando as canetinhas, das pessoas que não utilizaram esses medicamentos. E o que é que ele viu durante essa investigação que avaliou-se mais de 80 mil pessoas nesse estudo? Esse estudo ele viu que as pessoas que não utilizaram esses medicamentos, as canetinhas, elas tinham uma maior probabilidade de ter pancreatite do que as pessoas que estavam utilizando as canetinhas. Olha que interessante. Quem utilizou as canetinhas teve uma menor probabilidade de ter a pancreatite do que aquelas pessoas que não estavam utilizando. E aí a mídia pega, joga essa informação e fala que as canetinhas causam pancreatite. E um fato muito interessante também é que, estudando e avaliando alguns dados aqui no Brasil, por exemplo, do ano de 2020 até 2025, a gente teve 145 casos de pancreatite relacionados ao uso aqui das canetinhas, sendo que desses 145, 6 foram letais, as pessoas morreram, né? E o que é que aconteceu? As pessoas que realmente tiveram a pancreatite não foi por causa do uso das canetas, foi porque elas já estavam programadas para ter essa doença. Não foi a doença que acelerou o caso aí de pancreatite, não. É tão tal, a pessoa ela está programada, vamos dizer, daqui a um mês para ela ter um infarto, porque ela não cuida da saúde dela, ela bebe todo final de semana, ela tem excesso de peso. Aí ela começou a utilizar hoje o Mounjaro, o Ozempic, por exemplo. 2 semanas depois ela teve um infarto. Foi por causa das canetinhas aqui? Não, pessoal. Foi porque ela já estava programada para ter esse infarto, porque ela não cuidou da saúde dela. Ela teve uma piora do estilo de vida dela. Por isso que ela teve infarto.
Quem teve pancreatite é a mesma coisa. A pancreatite, ela está muito relacionada com o estilo de vida daquela pessoa. E a gente vai entender hoje o que é que pode causar essa pancreatite e quais sinais que a gente pode identificar se a pessoa tem ou não pancreatite. Mas adiantando, as canetinhas elas não causam pancreatite. E a gente já avaliou pelos estudos, existem milhões de pessoas que utilizaram nesses estudos esses medicamentos para emagrecer e eles identificaram que não houve uma causalidade relacionada ao uso desses medicamentos e à ocorrência dessa doença que é tão letal. E o que é que pode hoje, por exemplo, piorar a chance, o que é que pode hoje aumentar a chance da pessoa ter uma pancreatite? As três principais causas hoje. Primeiro, cálculo biliar, cálculo lá na vesícula. O que é que pode ocasionar esse cálculo lá na vesícula? Excesso de peso, piora do estilo de vida, pode aumentar a chance da pessoa ter cálculo na vesícula. A pessoa tem cálculo na vesícula, esse cálculo, às vezes quando o cálculo é muito pequeno, ele pode sair da vesícula e obstrui um ducto chamado ducto pancreático, porque o pâncreas ele se conecta com esses ductos aí da vesícula. E se esse cálculo ele sai da vesícula e vai lá para o pâncreas, né, pro ducto pancreático, quando tem essa obstrução, pode causar uma pancreatite. Esse é o primeiro fator. Segundo fator hoje, principal também, consumo de álcool. Pessoa que bebe muito álcool pode ter pancreatite. Eu, quando era estudante de medicina, eu presenciei um cara que ele teve pancreatite 7 vezes, porque ele não queria largar a bebida. Então, todo mundo do hospital já conhecia ele e já conhecia o caso dele. E terceiro fator, aumento do triglicerídeo, que é a hipertrigliceridemia. Esse aumento do triglicerídeo, quando ele passa principalmente aí, acima de 900, acima de 1000, aumenta muito a chance da pessoa ter pancreatite. Então, sempre quando a pessoa tem pancreatite, ela chega no hospital com pancreatite, a gente vai seguir essa linha de raciocínio. Saber se ela tem histórico de cálculo na vesícula, ou às vezes até pedir um ultrassom para saber se realmente é cálculo na vesícula. Saber se ela bebe muito, às vezes conversar com ela e com os familiares para saber se ela bebe ou muito álcool. E investigar, pedir o triglicerídeo daquela pessoa. Então a gente segue essa linha de raciocínio para saber se a pessoa teve pancreatite e qual foi a causa dessa pancreatite. A gente não, porque tá usando lá a canetinha? Não, não, pessoal. Isso é a mídia colocando medo nas pessoas, porque a mídia gosta de audiência, tá? Então a gente vai investigar essas três causas. E quando a pessoa tem pancreatite, o que é que ela pode sentir? Principalmente uma dor aqui na região superior do abdômen, uma dor em barra. A pessoa sente muita dor e essa dor ela vai irradiar, ou seja, ela vai lá para as costas também. A pessoa ela vai sentir uma dor aqui nas costas, além de sentir essa dor aqui na região abdominal superior, ela também pode sentir muita náusea, muito enjoo, vômitos, pode ter febre. Então ela pode ter sinais e sintomas e dificilmente aquela dor ela vai passar com algum analgésico. Aí a pessoa tem que correr para o hospital. Então ficou claro que hoje as canetinhas elas não causam pancreatite. Se a pessoa teve pancreatite, é porque ela já estava programada para ter aquela doença e não foi por conta desses medicamentos. Agora você vai encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que está com muito medo e você envia esse vídeo para essa pessoa para ela ter essa informação de qualidade. Já curte esse vídeo, inscreve-se para você ter mais informações como essa.